Eu leio um desabafo do pastor Ricardo Gondim. Estou cansado. O desabafo de um homem de Deus. Cansei. Entendo que o mundo evangélico não admite que um pastor confesse o seu cansaço. Conheço as várias passagens da Bíblia que prometem restaurar os trôpegos. Compreendo que o profeta Isaías ensina que Deus restaura as forças dos que não têm nenhum vigor. Também estou informado de que Jesus dá alívio para os cansados. Por isso, já me preparo para as censuras dos que se escandalizarem com minha confissão e me considerarem um derrotista. Contudo, não consigo dissimular. Eu me acho exausto. Não me afadiguei com Deus ou com a minha vocação. Continuo entusiasmado pelo que faço. Amo o meu Deus, bem como minha família e amigos. Permaneço esperançoso, minha fadiga nasce de outras fontes. Canso com o discurso repetitivo e absurdo dos que mercadejam a palavra de Deus. Já não aguento mais que se usem versículos tirados do Antigo Testamento e que se aplicavam a Israel para vender ilusões aos que lotam as igrejas em busca de alívio. Essa possibilidade mágica de reverter uma realidade cruel me deixa arrasado, porque sei que é uma propaganda enganosa. Cansei com os programas de rádio em que os pastores não anunciam mais os conteúdos do Evangelho. Gastam o tempo alardeando as virtudes de suas próprias instituições. Causa tédio tomar consciência das infinitas campanhas e correntes de oração, todas visando exclusivamente encher os seus templos. Considero os amuletos evangélicos horríveis. Cansei de ter de explicar que há uma diferença brutal entre a fé bíblica e as crendices supersticiosas. Canso com a leitura simplista que algumas correntes evangélicas fazem da realidade. Sinto-me triste quando percebo que a injustiça social é vista como uma conspiração satânica e não como fruto de uma construção social perversa. Não consideram os séculos de preconceitos, nem que existe uma economia perversa privilegiando as elites há séculos. Não aguento mais cultos de amarrar demônios ou de desfazer as maldições que pairam sobre o Brasil e o mundo. Canso com a repetição enfadonha das teologias sem criatividade nem riqueza poética. Sinto pena dos teólogos que se contentam em reproduzir o que os outros escreveram há séculos. Presos às molduras de suas escolas teológicas, não conseguem admitir que haja outros ângulos de leitura das Escrituras. Convivem com uma teologia pronta, não enxergam sua pobreza porque acreditam que basta aprofundarem um conhecimento científico da Bíblia e desvendarão os mistérios de Deus. A aridez fundamentalista exaure as minhas forças. Canso com os estereótipos pentecostais. Como é doloroso observá-los. Sem uma visitação nova do Espírito Santo, buscam criar ambientes espirituais com gritos e manifestações emocionais. Não há nada mais desolador que um culto pentecostal com uma coreografia preservada, mas sem vitalidade espiritual. Cansei, inclusive, de ouvir piadas contadas pelos próprios pentecostais sobre os dons espirituais. Cansei de ouvir relatos sobre evangelistas estrangeiros que vêm ao Brasil para soprar sobre as multidões. Fico abatido com eles porque sei que provocam que as pessoas caiam sob o poder de Deus, entre aspas, para tirar fotografias ou gravar os acontecimentos e depois levantar fortunas em seus países de origem. Canso com as perguntas que me fazem sobre a conduta cristã e o legalismo. Recebo todos os dias várias mensagens eletrônicas de gente me perguntando se pode beber vinho, usar piercing, fazer tatuagem, se tratar com acupuntura. A lista é enorme e parece inexaurível. Canso com essa mentalidade pequena, que não sai das cristiúnculas, que não concebe um exercício religioso mais nobre, que não pensa em grandes temas. Canso com gente que precisa de cabrestos, que não sabe ser livre e não consegue caminhar com princípios. Acho intolerável conviver com aqueles que se acomodam com uma existência sob o domínio da lei e não do amor. Canso com os livros evangélicos traduzidos para o português. Não tanto pelas traduções mal feitas, tampouco pelos exemplos tirados do golfe ou do beisebol, que nada tem a ver com a nossa realidade. Canso com os pacotes prontos e com o pragmatismo. Já não aguento mais livros com 10 leis ou 21 passos para qualquer coisa. Não consigo entender como uma igreja tão vibrante como a brasileira precisa copiar os exemplos lá do norte,
onde a abundância é tanta que os profetas denunciam o pecado da complacência entre os crentes. Cansei de opinar se concordo com um novo modelo de crescimento de igreja copiado e que vem sendo adotado no Brasil. Canso com a falta de beleza artística dos evangélicos. Canso de explicar que nem todos os pastores são gananciosos e que as igrejas não existem para enriquecer a sua liderança. Cansei de dar satisfações todas as vezes que faço qualquer negócio em nome da igreja. Tenho de provar que nossa igreja não tem título protestado em cartório, não é rica e que nós vivemos com um orçamento apertado. Não há nada mais desgastante do que ser obrigado a explanar para parentes ou amigos não evangélicos que aquele último escândalo moral noticiado no jornal não representa a grande maioria dos pastores que vivem dignamente. Canso com as vaidades religiosas. É fatigante observar os líderes que adoram cargos, posições e títulos. Desdenho os conchavos políticos que possibilitam eleições para os altos escalões denominacionais. Cansei com as vaidades acadêmicas e com os mestrados e doutorados que apenas enriquecem os currículos e geram uma soberba tola. Não suporto ouvir que mais um se auto-intitulou apóstolo. Sei que estou cansado, entretanto, não permitirei que o meu cansaço me torne um cínico. Decidi lutar para não atrofiar o meu coração. Pode ser que outros estejam tão cansados quanto eu. Se é o seu caso, convido então a mudar a sua agenda, romper com as estruturas religiosas que sugam suas energias, voltar ao primeiro amor. Jesus afirmou que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Ainda é tempo de salvar a nossa. E lendo esses 3 desabafos, eu também aproveito para publicamente bater uma estaca de concordância e fazer um tributo de gratidão a 3 irmãos, dentre tantos na igreja no nosso país, que têm me orientado na fé e que têm me ensinado o que é ser cristão. São homens diferentes, cada um com sua história, cada um com sua dor, cada um com sua fé, cada um com sua experiência com Deus, cada um com seu pecado, oculto ou revelado, mas homens que têm tentado andar com Deus e homens de quem eu tenho andado perto o suficiente para acreditar que, de fato, eles têm feito o que podem para andar com o Senhor.